Olá, meu andarilho, minha andarilha. Você deve estar se perguntando, né? Quem que é esse cara? Se você assistiu programas anteriores, você vai lembrar de mim. Sou Fernando Benzecri, do Mochileiros Porto, e hoje eu estou aqui com o nosso convidado mais que especial, o Rodrigo Cruz, o nosso querido andarilho. Cara, é muito difícil estar desse lado aqui. Seja Muito difícil. Que bem-vindo. desafio. Obrigado. Estamos aqui na Toca dos Mochileiros, né, recebendo você. Muito obrigado pelo convite, por, né, me dar essa missão de levar para os teus espectadores, né, saber um pouquinho da tua história, um pouquinho de você. E, cara, você é a pessoa que dispensa apresentações. Vou deixar para você falar um pouquinho, né, antes da gente iniciar esse bate-papo. Cara, obrigado. Obrigado mesmo por estar aqui nessa missão. E eu digo a você, é muito difícil estar desse lado aqui, cara. Tá aqui desse lado como entrevistador é tranquilo, é o que eu fiz a vida toda. Mas tá aqui como entrevistado para contar sobre minha vida no podcast que eu criei. E, cara, não é fácil, não. Não sei nem o que eu tô fazendo aqui, meu Deus do céu. Vamos Bom, lá. então eu tô aqui para assumir o papel que a maioria das pessoas querem saber, né? Então eu vou fazer o papel do teu espectador que te assiste, que fica vez ou outra você comenta alguma das tuas histórias, que são muitas, né? Exatamente. Eu sei que você sempre prioriza para dar espaço pro teu convidado, né, para não tomar, né, o tempo e nem a voz, né, que o espaço é dele, a gente quer conhecer ele, mas ao longo, né, dos programas a gente vai sempre ouvindo ali as pitadinhas, a- as pílulas, né, das tuas histórias, do teu conhecimento, da tua bagagem. E então eu vou fazer esse papel, né, nesse momento. E a gente vai começar do fim ou do agora. Né? Muitas vezes a gente começa a entrevista falando tipo, da trajetória, Isso. mas eu quero saber o que, que o Rodrigo Cruz está fazendo neste momento em Portugal. Então, Fernando, eu tô aqui nesse momento, eu tô desenvolvendo alguns projetos. Eu nunca esqueço da minha missão de ajudar pessoas através da comunicação. Então, é algo que eu identifico há muitos anos. É que um profissional, seja lá a área de atuação dele, muitas vezes ele não chega a um patamar mais alto na sua carreira. É, é porque ele não tem a comunicação como deveria ser. E quando eu falo comunicação, é a comunicação por si só, é o marketing pessoal, é o networking profissional, é a questão do domínio das palavras, da oratória. E muitas vezes temos grandes talentos que não conseguem evoluir na sua carreira por causa disso. Então eu não esqueço isso. Então hoje eu estou preparando o meu próximo livro. Não sei na data desse podcast se já tem alguma coisa nas minhas redes sociais, mas eu quero expandir. Tipo, no Brasil hoje, meu último livro foi o Chega de Blá Blá Blá, O Poder da Voz na Comunicação. Fantástico. Graças a Deus tornou-se best-seller. Então, assim, é um sonho de qualquer escritor é tornar-se best-seller. Então, eu sabia que meu livro está nas maiores livrarias do Brasil, em todas as capitais e várias outras cidades. A pessoa entra numa livraria, meu livro está lá. Meu livro chegou a ficar em 12º lugar de vendas na Amazon Brasil. Calma, vamos Vamos chegar chegar lá, lá. né? Tô indo muito à frente. Mas é exatamente essa questão, a comunicação. Mas o que eu estou fazendo nesse momento é buscando expandir as fronteiras. Então, apesar de estar morando aqui em Portugal há 6 anos, mas eu sempre trabalhei propriamente dito para o Brasil. Então, eu sou conhecido dentro da minha área no Brasil, mas aqui não. Então, aquilo que eu faço nos últimos anos no Brasil, eu quero fazer aqui. Eu ainda não lancei oficialmente um livro aqui em Portugal. Desde que eu vim morar aqui, eu deixei minhas palestras presenciais e as minhas mentorias são todas virtuais, são online. Então, hoje, para 2025, o Rodrigo Cruz quer expandir fronteiras enquanto comunicador, enquanto treinador de pessoas. Fantástico. Então você falou um pouquinho, né, que você tem o seu livro no Brasil, que foi um best-seller, um extremamente sucesso, até ganhei de presente, né, fui agraciado e Gostou? me ajuda muito, né, Maravilha. nesse setor que eu tô entrando agora, me ajuda muito. E aí a gente entra então nessa questão de Portugal, né? A gente vai conhecer um pouco mais da tua história, da trajetória que você teve no Brasil de muito sucesso. Mas o que que te trouxe aqui a Portugal? E a gente vai saber agora se foi começando do zero, né? Porque a maioria dos brasileiros, a maioria dos imigrantes, eles vêm para cá, né? A maioria deixando a vida, a bagagem, a carreira, para começar do zero, né? E empreender coisas novas aqui ou trabalhar de coisas diferentes. Então, como é que foi para você a chegada a Portugal? Então, Fernando, é interessante demais porque nós sabemos que
obviamente não existe uma receita de bolo, mas a maioria dos brasileiros que vem para cá, muitas vezes, não, vamos tentar uma vida, vamos isso e tal. E no meu caso foi totalmente ao contrário. Eu tinha uma carreira estabilizada, e eu vim para cá literalmente começar do zero. Eu estava num lugar onde eu trabalhava com a mídia, eu trabalhava em televisão, eu trabalhava em rádio, eu tinha os meus treinamentos, tinha os meus clientes e vim para cá sem ninguém me conhecer. Por que o Rodrigo Cruz veio para cá? Eu tive alguns meses antes da minha vinda, tive aqui um tempinho antes, conheci o país, vim sozinho, fiz 2 palestras, conheci um clube de futebol. Na época eu era dirigente do Alecrim Futebol Clube, Centenário Futebol Clube, um centenário clube de futebol, e vim fazer uma visita ao Paços de Ferreira, que é um clube conhecido aqui em Portugal. Hoje está na segunda liga, mas sempre, ultimamente, está oscilando ali entre a primeira e segunda liga. Voltei. Fui, depois que cheguei no Brasil, fui trabalhar, fui fazer a cobertura da seletiva do Mundial de Jiu-Jitsu de Abu Dhabi. Quando cheguei em Natal, minha filha, minha primeira filha, estava pequenininha, poucos meses. E eu cheguei e fui assaltado. E daquela insegurança que, infelizmente, nós sabemos que tava ou está a ser crescente no Brasil. E eu estava com a filha pequena, eu estava esperando, tinha chegado em Natal, eu estava esperando um Uber para ir para casa da minha mãe para pegar meu carro que estava lá. Eu fui assaltado com ameaça, tipo, ó, vai embora, vira aqui, eu nem reagi. Caramba, sou. E meu dedo tá coçando para tirar em você e tal. E quando eu virei, eu tinha certeza que eu ia morrer naquele momento. Eu entreguei tudo e virei, fechei o olho, só pensei na minha filha, pai de primeira viagem, Claro. o amor da minha vida ali. E eu só fechei o olho e pensei na minha filha, acabou tudo. E quando a moto foi embora, o alívio que deu, eu ainda consegui voltar para onde eu estava e pegar Uber, ia na casa da minha mãe Uhum. pagou, já não tinha mais dinheiro. Sim. É, naquele momento, antes de ir para a delegacia prestar queixa, eu tinha voltado há pouco de Portugal, eu digo, eu vou para Portugal, cara. Tinha visto que Portugal é seguro, Portugal eu posso andar na rua, e naquele momento eu tinha certeza que eu podia sair para trabalhar, ia voltar para casa e minha filha ia ter um pai. E no Brasil eu não podia ter essa certeza. Então eu cheguei em casa e falei à minha esposa o que tinha. Não foi um oi normal de uma chegada de viagem. Sem dúvida. Fui assaltado, levaram tudo e ainda tem até alguns euros na carteira. Tinha voltado há pouco tempo daqui. E eu disse: eu quero ir para Portugal porque eu não estou me sentindo mais seguro aqui. E ela até falou: mas você vai trabalhar de quê lá? Como é que é assim nesse momento? Vamos acelerar esses passos. Apesar de na cabeça já tinha gostado muito de Portugal e tal, mas acelerando o passo. Aí eu digo: olha, eu vou varrer chão, eu vou trabalhar em obra, no que for, mas eu só quero ter a certeza que eu vou voltar para casa. Não me interessa, vou largar tudo aqui. E isso foi em outubro, em fevereiro do outro ano eu já estava aqui. Foi outubro de 2018, em fevereiro de 2019 já estava aqui. Sim. Então foi sob forte impacto emocional a minha vinda. E foi, digamos assim, a parte mais acertada da minha vida. Fantástico. Não, e realmente esse motivo, né, é um dos principais que fazem com que as pessoas decidam vir para cá, Pois é. né? A insegurança, esse medo e você ter essa possibilidade de estar no local que você se sente seguro, que você vai voltar para sua família, isso é essencial, né? É um dos principais motivos da maioria, né, das pessoas que vêm para cá, que a gente conversa, que a gente sabe das histórias, é, decide vir para cá. E você veio decidido a morar no Porto ou tinham outras cidades que você conheceu e ficou na dúvida? Não, seguinte, eu vim para morar em Braga, como boa parte dos brasileiros, eu vou morar em Braga. E eu Eu vim pro cheguei, fui Porto. morar, depois você veio mesmo para Eu Porto, né? Já decidi o veio sempre Porto, pensando. apaixonado pelo Eu Porto. pensei em Braga, mas eu sempre fui apaixonado pelo Porto. É, não sei se é muito bom para os negócios, mas eu sempre preferi o norte do que o sul. Então eu sabia que o meu lugar era, Sim. era aqui o norte. Uhum. Mas eu gostava muito do Porto, mas eu sabia que Braga era perto do Porto, então estava tudo ali. Mas eu vim para morar em Braga. E eu consegui um trabalho aqui no Porto. E todo dia eu vinha de Braga para cá. Chegou uma hora que eu disse: chega, tá muito cansativo. Chegava às Uhum. 10 horas da É noite em puxado. casa, às 7h30 da manhã eu tinha que sair de casa para voltar para o Porto. Então nós começamos a procurar alguma coisa aqui e pronto, estou no mesmo lugar, em Valongo, amo essa cidade, sirvo ao meu conselho como bombeiro voluntário.
Gosto muito desse lugar e já, pronto, vão fazer 6 anos que eu tô lá. Em Braga eu passei pouco mais de um mês. E Entendi. amo Braga, mas com aquele olhar de turista. Sempre que eu vou lá, eu me encanto com Braga. Uhum. Sempre com olhar de turista. Entendi. Bom, e o legal é que você já deu uma abertura para outra possibilidade, né? Essa questão de bombeiro, né? Como é que, tipo, você, como comunicador, a gente vai falar sobre as outras coisas que você fez, né, ao longo da nossa conversa, mas, cara, como é que uma pessoa, de repente, fala, vou me tornar bombeiro? Interessante, né? É Demais, diferente, é né? diferente. As pessoas no Brasil talvez não saibam, ou até muitos brasileiros que moram aqui, mas a maior parte dos bombeiros, eu diria, no mundo, não só aqui na Europa, mas são voluntários. Exatamente para você conseguir suprir aquela demanda da população no menor tempo possível. E você tem essa possibilidade. Eu passava muitas vezes na frente do quartel dos bombeiros voluntários de Valongo, mesmo no centro de Valongo, então qualquer coisa que eu ia resolver no banco ou em qualquer lugar era lá, passando na frente. Eu sempre achei muito legal. Poxa, que legal isso aqui. Depois eu fui me informar como é que era, como é que eu fazia. Eu já sabia que existiam os bombeiros voluntários e eu fui me informar como é que era. E eu, no Brasil, eu fazia projetos sociais. Então, eu, minha Muito legal. esposa, lá no Brasil as pessoas precisam. Então, assim, nós temos projetos sociais para ajudar pessoas, lares de idosos, crianças, arrecadação de cestas básicas. E aqui as pessoas, em geral, já não necessitam disso. Sim, E eu comecei a ver diferente. As pessoas precisam exatamente do trabalho que os bombeiros fazem, que é o trabalho do primeiro atendimento, de ambulância, que os bombeiros aqui fazem o que o SAMU faz no Brasil. entendi. Então, assim, a questão dos bombeiros é o que a população precisa. Então, foi a forma que eu consegui achar para servir a população, assim como eu servia no Brasil, passar a servir a população do país que eu tô. E amo ser bombeiro, gosto de verdade mesmo. Para mim é uma missão que veio. E hoje eu não me vejo mais sem aquela farda. A carreira de bombeiro, aonde você mora, sempre vai ter um quartel por perto. Se de alguma forma aflorar essa vontade em você, procura o quartel próximo e veja o que é que precisa para se alistar, para fazer a seleção, porque há uma seleção, há uma formação. Eu passei 1 ano e meio na recruta para formar-me de bombeiro. É, então, é isso que acontece, Fernando. Eu gosto muito, estou lá, vamos fazer 2 anos e gosto bastante, fiz muitos amigos e cada vez mais, e é a forma que eu realmente vi de servir a população e eu já não me vejo mais sem essa farda, até enquanto eu tiver forças. Não, fantástico, né? Tipo, você retribuir, né, a tua comunidade, a sociedade de alguma forma, é muito gratificante. E as pessoas às vezes não sabem também, é interessante deixar claro, mas digamos assim, é, nos bombeiros, independente de você ser um bombeiro profissional ou um bombeiro voluntário, o treinamento, as formações, tudo, as divisas, você vai subindo de cargo, não é? No caso das divisas, os galões, são exatamente os mesmos. Então, para você ser bombeiro voluntário ou profissional, você tem que ser um profissional. Você tem que saber o que está fazendo, porque você está lidando com vidas. Sem dúvida. Então, o treinamento, a formação é absolutamente a mesma. Eu tenho no meu quadro de comando pessoas que são bombeiros voluntários e outros que são profissionais. Então, a diferença é que o voluntário trabalha uma vez por semana num Uhum. piquete em geral, ou quando é chamado também, tudo mais, e o profissional tem a sua carga Escala. horária, certo? Mas o preparo tem que ser absolutamente o mesmo. A Isso não muda. responsabilidade é É totalmente, basicamente a mesma, né? é a mesma, exatamente. Então, A- isso que fique claro. Sem dúvida. E até recentemente teve uma onda de incêndios aqui na região que foi Pois bastante é, grave. sempre nos verões aqui tem muito, muito incêndio florestal e os bombeiros estão sempre na linha de frente, né? Para trabalhar nisso aí. E não é fácil também. Não é fácil, você tem que estar muito bem preparado. Foi aí, você vai falar daqui a pouco que eu sei, mas a Uhum. questão das corridas. Mas Com quando eu certeza. vi que eu comecei na recruta e que vinha um incêndio, que eu já ia, que vinha o verão, eu já ia ser um bombeiro pronto, Uhum. eu vi e disse, não, peraí. Foi quando eu voltei a treinar. Foi para diminuir meu peso e aumentar o meu fortalecimento muscular e o meu cardio. Porque eu sabia que a qualquer momento eu tinha que estar pronto. E o físico, tanto como o mental, é essencial na carreira de bombeiro. Então, isso foi. Até isso eu agradeço
aos bombeiros, porque me fez pensar e voltar a trabalhar a minha saúde. Sem dúvida, né? Isso realmente é bastante importante, né? A gente estar preparado, ainda mais exercendo esse trabalho, né? Que exige muito, né? Sim. Fisicamente. Mas vem cá, foi nesse momento que você teve aquela grande perda de peso ou isso é uma outra história? Foi, foi um, foi uma faísca, digamos assim, né? Falar em bombeiros, fogo e tal, mas pronto. Eu já tive uma perda de peso grande há muitos anos atrás. Ah, tá. Eu em 2013, que também vamos chegar aí, mas eu morava no interior do Rio Grande do Norte, tinha uma escola de Hum, música. Não vou me alongar nisso, Pronto. relaxe. Eu estava pesando 123 quilos. Uau. E eu simplesmente disse, tá errado, tá errado. Uhum. E voltei a treinar karatê. Eu tinha parado por um tempo e vi que eu tinha que melhorar nisso. Então, em 14 meses, com treino e com a mudança de alimentação, eu Uhum. saí de 123 quilos para 79 quilos. Foram 44 quilos a menos em 14 meses. Foi quando eu voltei a competir. é, Fiz parte da seleção do Rio Grande do Norte. Fui convocado para a seleção brasileira de karatê. Isso já aos 30 e tantos anos. Trinta, Sim. 31 anos. 32 por aí. E então foi assim, foi uma perda de peso muito grande em muito pouco tempo. Depois voltei a ganhar peso, fiquei por aí uns 110 quilos, Uhum. que é exatamente essa questão de quando eu voltei a correr, voltei a treinar aqui, que foi já nesse ano, pouco antes do verão, Uhum. que eu, em alguns meses, por 3, 4 meses, eu perdi para aí uns 10 quilos. Entendi. E foi isso, e foi pensando nisso mesmo. Depois, peraí, eu sou bombeiro e eu preciso estar em forma. Entendi. Quando eu cheguei em Portugal, eu perdi 25 quilos em 4 meses. Mas Pô, passou fome, foi? não, eu não passei fome, foi bem na pandemia e eu virei Ah, carteiro. Então eu andava 14 quilômetros por dia porra. e eu não No me CTT? alimentava. Era no CTT. E eu não me Caramba. alimentava tão bem, né? Então eu perdi bastante Você peso não falou nessa isso no, época. no, no, no no Não podcast. falei, né? A gente teve tanta coisa para Muita contar que coisa, é não verdade. deu muito vinte e tempo. cinco quilos. 25 Caramba, quilos 4 meses. em 4 meses. Foi Porra. realmente Mas bastante. foi com saúde? Não, nesse momento não. Eu realmente trabalhava na madrugada no McDonald's e de manhã nos Correios. Então, tipo assim, eu trabalhava muito, muitas horas e andava muito, né? Então, E ainda comia McDonald's todo dia. não, na verdade Ah, nem não. comia. Não, eu nem gosto tanto desse tipo de coisa. Eu gosto mais de pizza. Mas isso é outra parte. Bom, e nesse momento, a tua preparação de atividade física que você fala, eram os teus treinos de karatê ou você fez musculação, academia, já tinha corrida naquele momento? Da primeira vez ou agora? Da primeira vez. Não, da primeira vez eu comecei a treinar karatê e eu tava no interior do Rio Grande do Norte, não é? Na altura eu me divorciei da minha primeira esposa. Voltei para Natal, fui morar na casa da minha mãe. E voltei, não foi só karatê, continuei com o meu sensei, que é o meu sensei desde os. Eu comecei a treinar karatê aos 9, e ele desde os 12 anos de idade ele é meu sensei, então quando fui para Natal voltei a treinar com ele. E eu conheci, nesse momento eu estava mais ou menos no meio do caminho. E eu estava correndo, nadando e praticando karatê. Nunca gostei de musculação, nunca. Mas eu hoje treino, depois vou falar um pouco o porquê. E eu conheci o CrossFit. Isso no meio do caminho. Então o CrossFit me ajudou a perder o restante do peso que precisava e depois para ganhar a massa muscular que eu precisava. Então foi mais ou menos nesse meio tempo. Eu conheci o CrossFit, eu treinava 3 vezes por dia. Na época eu trabalhava numa TV em Natal, a TV Metropolitano. Eu estava ali, trabalhava de manhã, apresentava o jornal esportivo, comentava e às vezes apresentava. E depois eu treinava. Então eram 3 treinos que eu fazia por dia, de manhã. Segunda, quarta e sexta eu corria, terça e quinta eu nadava no mar. Isso de manhã. Um triatleta. Praticamente, né? Então, no treino da tarde, que era depois agora eu já não lembro se é depois ou antes, mas era mais ou menos ali perto da hora do almoço. Então, se é Uhum. perto da hora do almoço, então eu treinava antes, exatamente. Eu treinava antes e corria para o jornal, que também era perto. Então eu treinava karatê todos os dias de segunda a sexta. E à noite eu treinava crossfit segunda a sexta e sábado de manhã. Crossfit era a minha preparação física.
para as competições de karatê que eu estava voltando. Então pronto, nesse momento eu treinava 3 vezes por dia e ainda trabalhava. Uau, é bastante coisa, é muita Não que eu trabalhasse determinação. muito, mas eu tinha o meu horário que eu tinha que cumprir, ficava Sim, ali eu cumpria meu horário, ficava mas eu tinha uma maleabilidade. claro, e Eu tinha exige meus uma horários. dedicação, um Exato, esforço, totalmente, né? totalmente, mas A é isso. motivação. E como é que o karatê entrou na sua vida? Né? Eu sei que o karatê é algo extremamente importante para você, né? E como é que ele entrou na sua vida e qual foi o, o, o significado que ele tem para você? Fernando, olha, isso é interessante. Isso que eu vou contar agora, desse jeito que eu vou falar agora, eu nunca falei em lugar nenhum. Olha só, Nunca. exclusivo Mas Andarilho é TV. exclusivo. Mas é interessante que em 1994 eu fiz um ano de capoeira na ABB de Natal, porque eu queria aprender a dar mortal para trás, nunca aprendi e deixei a capoeira. Em 1995, eu estava na escola, estava fazendo a quinta série, e no começo do ano sempre tem aquele negócio das seleções para os esportes. E eu gostava de jogar futebol, e eu fui fazer o teste de futsal, mas era uma escola grande, e é uma escola particular grande, e eu não fui selecionado para o futsal. Porra, meu irmão, não vou ficar na equipe de futsal, então eu tenho que arrumar outro esporte. Eu sempre gostei de esporte, que eu morava do lado da ABB. Então eu já fiz capoeira, já fiz tênis de mesa, já fiz futebol de campo, futebol de salão, futebol de areia, vôlei, natação, polo aquático. Então, eu sempre gostei muito de esporte, mas não fiquei na equipe de futsal. Aí, nos outros dias, tem um teste para a equipe de atletismo. Olha só que o atletismo nunca fez parte da minha vida. Eu fui negado também da equipe de atletismo. Eu não consegui passar no teste. E hoje eu corro. Então, assim, é Sim, interessante como o looping da vida. sem dúvida. E eu fui para o karatê. E no karatê estava começando, não tinha uma equipe formada. E eu fui lá para o karatê e fiquei na equipe, gostei. E então o karatê tomou minha vida de assalto. Foi mesmo de supetão, não foi minha primeira nem minha segunda opção, mas eu entrei daquela forma e nunca mais parei. E hoje, como diria o sensei Jinshin Funakoshi, que é o criador do karatê moderno, do karatê Shotokan, o karatê não é só dentro do dojo, o karatê é vida. Então o karatê tá na minha vida, independente de eu estar dentro do dojo, de eu estar dentro do tatame ou não. Karatê é para o dia a dia, karatê é atitude, karatê é decisão. Dia após dia, você decide ser justo ou não, você usa o karatê. Você decide evoluir ou não, você usa o karatê. Então eu sou o karatê. Uau, fantástico. Mais ou Isso menos é isso. uma filosofia de vida mesmo, né? Tipo, você ter esses lemas, esses diretrizes para você seguir e entender, né, a importância que ele tem na sua vida, não só como esporte, não só como uma defesa pessoal, né, mas para algo. E então nesse caso, porque muitas pessoas elas aderem a alguma arte marcial ou alguma luta como um mecanismo de proteção. Eu vou até mudar um Sim, pouco a minha pergunta que eu estava em mente, mas eu vou mudar. Porque claro. muitas vezes a gente, quando é criança e adolescente é daquele jeito, né? E na nossa época tinha muita questão de bullying, né? Até umas brincadeiras um pouco mais Boa. agressivas, né? Naquele momento. Então, muitas vezes é um recurso de se proteger, de ter uma defesa pessoal Importante. para se proteger dos valentões da escola, ou do bullying. Então, não teve nada a ver no teu caso. Você realmente buscou como. Então, eu acabei unindo o útil ao agradável. Como eu sempre era aquele aluno que sentava na primeira fila, usava óculos, totalmente suscetível a bullying. Sim, Eu queria jogar futsal. Depois, eu queria correr, eu gostava de saltar e tal, aquelas coisas de atletismo. Depois que eu não entrei, eu disse, poxa, então vai ser legal o karatê que eu vou aprender a lutar. Então acabou que não foi primeiramente por isso, senão eu teria procurado primeiro o karatê, o que não foi, sim, mas calhou de também fazer parte disso. E isso foi interessante, porque essas pessoas com o meu perfil claro. são suscetíveis a bullying. E eu nunca gostei de brigar, mas eu sou muito justo, inclusive comigo mesmo. Eu também não gostava de apanhar. Claro. Então, realmente eu aprendi a me defender, mas eu também não podia brigar. Uma vez eu briguei e o meu sensei, que é como um pai,
Sensei de Omar Praxedes, beijão. Certeza que ele vai ver isso aqui. Fantástico. E foi uma ameaça grande de tomar minha faixa, de eu não poder mais treinar, Sim. entendeu? Então foi essa disciplina do karatê é mais ou menos isso. Não podia, mas eu podia me defender. Claro. Então, assim, eu nunca, uma coisa interessante, eu nunca fui suspenso de aula, de escola. Eu era expulso de sala algumas vezes porque eu gostava de conversar. Mas, tá, tudo Comunicador bem. nato. Pronto, exatamente, tipo, por aí. Então, assim, algumas vezes eu era expulso de sala por isso. Eu já cheguei a levar uma repreensão do professor, tava muito barulho e tal. Rodrigo, para de conversar. Aí, Rodrigo não tá não, professor. Eu nem tava e pronto. Por aí, mas suspenso nunca fui. E as pessoas, quando viam que é do karatê, e se eu precisasse me defender, eu esperava para o melhor momento para que eu só precisasse me defender uma vez. E isso aconteceu nas minhas duas mudanças de escola. Precisei me defender, agora eu precisei me defender de uma forma que tivesse que ser a única, se é que você me entende. Com certeza, eu entendo muito E bem. ninguém mais me chateava. Então eu era aquele CDF que os valentões não iam mexer comigo. É mais ou menos isso. Ou seja, nada a ver uma coisa com a outra. É um cara que senta lá na frente, usa óculos, mas é melhor ninguém mexer. É mais ou menos isso. Mas Sim. nunca procurei briga, nunca gostei de briga. As poucas vezes que eu precisei me defender, eu chorava depois. Eu chorava Uhum. mesmo. Chorava, nervoso, ficava Sim, me tremendo. Nunca gostei de brigar. Nunca, nunca. Nunca mesmo. eu me identifico um bocado assim com essa ideia, né? E é engraçado porque Eu tô nervoso, tô me tremendo, cara. Porque eu tô desse lado, porra. Rodrigo, fica calmo. Você está num ambiente, né, acolhedor, a gente tá aqui para bater um papo, Mas é muito pode ficar diferente, é sério. tranquilo, Porra. né? Nervoso tô eu fazendo isso aqui pela primeira vez. De muitas, viu? Então. De muitas, com certeza. E aí, o que acontece? É inevitável que muitas vezes as pessoas elas tenham aquele perfil de estereotipo, né? Tipo, a gente olha pra uma pessoa e fala, aquele ali é o valentão e tal. E é engraçado que, tipo, a gente olha pra você e jamais vai imaginar que é um faixa preta de karatê, né? Então não mexam com ele. Não mexam comigo que não vai acontecer nada. Vou respirar e vou sair de pé. Bom, a gente vai entrar num outro, num outro aspecto, né, da tua história. Então eu quero dar uma pausa aqui, né, já que a gente falou que tava um pouco nervoso. Respira, Rodrigo, Respirar, fica beber uma tranquilo. água. E aí eu vou dar uma chance para você, né, andarilho. Aproveita, se inscreve, marca o like, comenta, né? O mais legal é ver os comentários. Eu, quando eu tava sentado daquele lado, eu adorei ver os comentários de todo mundo. Pô, que história legal! Show. Quero saber mais sobre aquilo. E eu pude dar continuidade no Instagram. Então é legal você comentar para, eu quero saber mais sobre tal coisa. Isso é muito válido. Então aproveita, se inscreve, né, segue o Andarilho TV, né, tanto no Instagram quanto no YouTube, no Facebook. Ok? Aproveita, a gente está aqui dando esse tempinho para você fazer isso, né, porque é a oportunidade que a gente teve de trazer o Rodrigo aqui, né, para contar um E pouquinho da única, história viu? dele. E única talvez não, acho que vai ter coisas boas vindo por aí para você contar o lançamento do próximo livro, trazer o seu livro ser lançado aqui Mas em desse lado eu não Portugal. venho mais, não. Esquece isso. Única vez desse lado. Posso contar desse lado. Aqui não. Então tá bom, então aproveita, hein? Bom, então aproveitando essa parte, quando eu cheguei aqui em Portugal, em 2020, eu, eu não conhecia ninguém, eu decidi mudar totalmente a minha profissão, né? Eu era professor no Brasil, e eu falei, cara, eu tô cansado de dar aula, eu quero fazer coisas novas. E eu não conhecia absolutamente nenhuma pessoa aqui no Porto. E eu falei, cara, eu vou criar então o meu próprio espaço. Então eu criei um grupo chamado Mochileiros Porto, você que me conhece já sabe. Se não, segue lá o Mochileiros Porto também, vou aproveitar o Claro que espaço. sim. E aí eu criei o grupo Mochileiros Porto com o intuito sem nenhuma pretensão. Eu queria conhecer pessoas, fazer amigos, tomar uma cerveja, ir à praia e tal. E aí eu percebi que você fez uma coisa muito parecida, né? Você tinha uma banda e como a sua banda não tinha tanto espaço, né, para se apresentar, para tocar, você decidiu criar o seu espaço. Como é que foi isso? Então, é interessante que eu sempre me identifiquei muito com a comunicação. Eu escrevi meu primeiro livro aos 14 anos de idade. Só fui lançar agora pouco antes de vir para cá.
Estava guardado. Ainda tem um outro que eu escrevi com 14, está guardado também, que é uma literatura infantil juvenil. Então sempre gostei de escrever, sempre gostei de me comunicar. E quando eu tinha 17 anos, acho que era 17, era 2002, por aí, 2001, 2002, eu tinha uma banda de rock chamado Cefalofone, que é do grego, céfalo, cabeça, fone, som. É como se fosse uma música cabeça, uma música, um som inteligente, alguma coisa assim. E eu queria fazer shows, mas ninguém me convidava. Não, não é fazer shows. Primeiro eu enviava os releases, escrevia tudo direitinho, tudo bonitinho, para a imprensa, para os jornais da cidade, para os jornais, pronto, para essas coisas, mas nunca saiu uma puta de uma linha sobre a minha banda. Eu escrevia tudo bonitinho. Tinha o quê? Se fosse pagode, se fosse forró, se fosse axé, se fosse uma banda conhecida nacionalmente de pop rock, aí tava lá no jornal. Bandas independentes, não. Aí eu falei, ah, é? Tá bom. Então eu vou ter que fazer meu próprio site. E é uma época que não tinha muitos sites. Isso era 2001, 2002. Para fazer o site, eu escrevia e tinha o design. Meu amigo era baixista da banda, Jesus, Daniel Jesus. E nós passávamos a madrugada na casa dele, tudo em HTML. Nos sites em HTML tinha que aproveitar o pulso único de meia-noite às 6 da manhã para poder colocar tudo no ar direitinho. E às vezes nós passávamos a noite toda para colocar 2 matérias no ar. Era muito complicado botar tudo direitinho. Não, isso aqui não tá bom, faz assim e tudo mais. E assim surgiu o portal rockpotiguar.com.br. Para quem não sabe, Potiguar é quem nasce no Rio Grande do Norte, meu estado. E inclusive está tatuado aqui. Rock Potiguar, esse logo, essa palhetinha, feita pelo meu grande amigo Max Siqueira. Começou no Karatê comigo em 95. É outra amizade até Sim. os dias de hoje. E se tornou uma referência. Então eu comecei a escrever release de bandas de todo o estado, resenha de CDs, cobertura de shows, e isso tornou-se grande. Eu comecei a receber material de bandas do Brasil todo, cobertura, é, convite para cobrir outros festivais. E daqui a pouco nós tínhamos aí um arsenal de bandas que chegou a mais de 100 bandas no Rio Grande do Norte, que estavam lá no portal Rock Potiguar. E a gente viu que isso estava ajudando várias bandas a surgirem. Isso foi muito interessante que nós nos tornamos um dos principais portais de rock do Brasil e o primeiro do Nordeste do Brasil. Uhum. Então foi muito interessante que nós incentivamos várias outras bandas e daí surgiu o Prêmio Rock Potiguar, onde em várias categorias nós premiávamos melhor instrumentista, melhor letra, melhor canção, melhor banda, banda revelação. Isso chegou a ser transmitido em TV aberta no Rio Grande do Norte. E muitas bandas disseram: não, olha, a gente vai ensaiar, vai tocar, porque a gente quer participar do Prêmio Rock Potiguar, a gente quer ser notado. E Uhum. tudo isso porque o Diário de Natal, a Tribuna do Norte, não davam no espaço. Então, obrigado, Diário de Natal, que já morreu, obrigado, Tribuna do Norte, que virou um site hoje, já não tem mais nem jornal escrito. Não nos deram chances, mas depois fui convidado muitas vezes para dar entrevista a vocês. Foi por aí. Às vezes a gente tem que esfregar na cara. Com certeza. Né? E é muito legal quando a gente, sem ter grandes pretensões, eu imagino até que eu acho que uma das coisas, as coisas mais legais, muitas vezes elas surgem sem grandes pretensões, Pois é, né? Então você tinha uma ideia, um pensamento mais simples e acabou se ampliando, conseguindo ter mais respaldo, mais visibilidade, ajudou outros grupos. E exato. isso, você chegou a ter contato com algum grande festival, tipo o Abril pro Rock ou Ceará Music. Ceará Music é do meu tempo, né? Eu cresci em Fortaleza. Ceará Music está na minha memória, no meu coração. Então, você teve algum contato com esses festivais? Então, interessante que acabou que muitos desses festivais, os donos dos festivais, tornaram-se meus amigos. Então, por causa desse envolvimento, nós vamos conhecendo as pessoas certas. Primeiramente, vamos sendo úteis a outras pessoas. E você é notado através disso. Como eu falei depois, que muitas vezes eu fui requisitado para dar entrevista nos jornais que outrora fingiam que eu não existia, mas são muitas mesmo, muitas vezes. É, a mesma coisa com a questão dos festivais. Uhum. Também ninguém chamava minha banda para tocar e eu comecei a produzir show para minha banda tocar. Claro. Daí surgiu a RP Produções, que nós trabalhamos com bandas conhecidas no Brasil todo e produzimos alguns festivais, grandes festivais, e ajudamos a revelar muitas bandas no cenário nacional. Então, interessante a questão do Ceará Music que você falou. Aham. Quando eu tinha 18 anos de idade, eu comecei a trabalhar na Ótica Diniz, que é
Pelo Eu me menos era a lembro. maior rede de óticas do Brasil. E em pouco tempo eu saí das vendas e fui para gerente de convênios. Eu não tinha nem 19 anos, 18 depois de 19 anos, tudo bem. E eu pedi a liberação para ir para um Ceará Music. Por 40 dias antes eu tinha credencial para ir para o Ceará Music, para cobrir pelo Rock Potiguar e Eureka, pela Tribuna do Norte. E não consegui a liberação. Não conseguia. Eu estudava na época, estudava comunicação. E não conseguia a liberação da empresa. E todos os dias pedia. E uma das grandes gerentes lá, não, ainda tenho que falar com o dono e tal. Tá bom. Quando chegou um dia antes de eu viajar, eu dizia, eu vou. E era um bom emprego. Eu era muito jovem, eu vou. Aí quando chegou um dia antes, olha, mas não liberaram não pra você ir. Ah, não, dá, que pena. Fui no outro dia, fui embora pro Fortaleza. Eu vou perder a oportunidade de estar credenciado para entrevistar Nando Reis, para entrevistar Biquíni Cavadão, para entrevistar as grandes bandas que eu sempre ouvi a minha vida toda, tá ali naquele ambiente, escrever sobre aquilo, fazer a minha história. Não, tô muito jovem, se perder o emprego, foda-se. E foi uma grande escolha que eu fiz, Fernando. Uma grande escolha que eu fiz. Fui, voltei, de fato, minha carta de demissão estava assinada, mas eu fiz os meus primeiros grandes contatos no rock nacional, inclusive com Biquíni Cavadão, que foi o primeiro contato que eu tive aí. No outro ano voltei para a gravação do DVD, que você estava lá também. Foi através daí, foi mesmo na imprensa, onde eu tive a oportunidade de conhecer muita gente e aumentar o meu networking. Eu lembro que eu levei vários CDs de bandas do Rio Grande do Norte, tinha o Uhum. Rock Potiguar, e entreguei ao Bruno, o vocalista do Biquíni Cavadão. Na época eu entreguei até o CD do 084, que era uma banda que eu produzia. Não Uhum. era músico nessa banda, eu produzia. Se tornou uma das principais bandas do Rio Grande do Norte. E ele pediu para anotar o meu telefone no CD, que ele ia me ligar para dar o feedback. Ah, E na legal. época não tinham celulares facilmente. E Uhum. ele ligou para minha casa, minha mãe atendeu, é Bruno. Eu não sabia quem era. Quando eu fui ver Bruno do Biquíni Cavaleiro, eu não tô Cara, acreditando nisso imagina. não. Entendeu? E dizendo o que achou da banda e que, porra, que é muito legal e que tem isso, tal, parabéns, não sei o que, você tem que fazer isso. E daí criamos um contato até hoje, né? Onde nos fez trabalhar juntos. Por muitas oportunidades, dividimos estrada por algumas várias, Uhum. por várias oportunidades. Então, foi o que começou de verdade nessa questão da produção. Foi onde me abriu o leque para um networking profissional Uhum. fantástico. E foi aí que eu aprendi que eu, sendo útil, eu conseguindo, eu tendo a verdade no coração de ajudar as pessoas, eu podia chegar na pessoa que eu quisesse. Então foi muito legal mesmo essa questão, falando dos festivais. Então sim, tive nos maiores festivais do Brasil Uhum. e o rock me levou a isso. Eu conheci o Brasil todo graças ao rock and roll. Uau, fantástico, né? E isso é muito genuíno, né? A gente ter esse coração aberto, você tá disposto a estar em movimento, a buscar por coisas novas, né? E a gente tem um retorno, a vida ela traz de volta, né? A recompensa, digamos assim, né? Muitas vezes a gente tem que tomar uma decisão muito difícil e que a gente acaba tomando a decisão certa e que muda todo o rumo, né? Eu contei pra você da última vez que eu fui para as Olimpíadas, eu tive nessa mesma Exatamente. situação, tipo, cara, eu vou ser voluntário nas Olimpíadas, mas eu acabei de voltar de férias e eu tenho que trabalhar, como é que eu vou conseguir liberação? Cara, eu vou de qualquer jeito, mesmo que seja demitido, Pois é. Você né? se arrependeu? De forma nenhuma, a melhor experiência Eu da abri, eu vida. abri grandes leques com isso. E eu trabalhei de graça. Porque eu fui escrever para o meu site, que não dava Claro, nada, e para um jornal que eu estava indo como correspondente, mas para aparecer no maior jornal da cidade. sim, Tudo do bolso, cara. Entendeu? Mas eu tinha uma credencial que foi a melhor coisa que eu fiz até então. sem Perfeito. dúvida. E aí eu vou aproveitar, Experiências. porque você conta do Ceará Music e eu lembro que eu me preparava todo para ir pro Ceará Music, pra mim era o evento do ano. Eu fazia um moicano verde, eu raspava a cabeça, fazia um moicano verde e eu ia todo preparado, todo empolgado pro Serra Music, né? Eu curtia demais, assim, eu ia os três dias e são memórias muito incríveis, assim, da minha vida. E aí eu não vou deixar de te perguntar, então, como é que foi o backstage, né, do Serra Music, Cara, de estar ali por trás dos panos? muita história. Eu vou falar do Ceará Music, algumas histórias específicas do Ceará Music, que uma das
digamos assim, eu vou contar 3 coisas que me marcaram no Ceará Music em questão de backstage, tá? Uhum. Primeiro que eu tava subindo no elevador, tava chorando o Charlie Brown Jr., dividindo o elevador comigo. Aí depois eu tava lá na piscina do hotel, tava o Miguel Flores, tecladista do Biquíni Cavadão, e pediu pra eu sentar com ele pra tomar um Guaraná com ele, que ele só bebe Guaraná na Antártica. Então, assim, eu tava no ambiente, eu tava na piscina e tava o pessoal do Cidade Negra lá na piscina toda. E a gente, como fã da música brasileira, do pop, do rock, dizia, caramba, olha onde é que eu tô, cara. Então, assim, isso é uma coisa que marcou muito, essa questão do backstage, de estar no hotel, que eu estava no Marina, junto com todo mundo. Sim, E então isso marcou muito, de ver todo mundo dizer, caramba, será que isso é um sonho? eu imagino, né? Quantas pessoas queriam estar ali onde eu estava? Aí é por causa do emprego que eu não ia estar aqui. Exatamente. Entendeu, cara? Aos Nossa, 18, 19 anos de idade, cara. Entendeu? Morando com meus pais. né? Então, Tendo uma banda, né? exatamente. Pois Então, tipo, cara, então esse é o primeiro. sonho de adolescente. Sonho total, total. Eu não acreditava. E às vezes, quando eu tô aqui conversando com você, com outro amigo e tal, eu ainda me vem tudo aquilo à mente e ainda emociona. Sem Porque não dúvida. é todo mundo que tem a condição de estar com ídolos ali e depois se tornar de igual para igual. De igual para igual, que eu digo assim, de conversar, de Claro, bater um papo e de ter uma amizade, né? E outra coisa que me marcou foi eu tava no eu já tinha isso já foi em outro ano do Ceará Music. Mas eu já tinha visto o Chorão em algumas oportunidades que saía totalmente drogado, uhum, bêbado do palco e era uma lástima, ele saía carregado. sim. E nesse ano, que eu acho. O Charlie Brown tocou na gravação do DVD do Biquíni, naquele ano Ceará Music, eu acho que Cara, sim. as datas eu não me lembro. Pronto, é porque Foram foram muitas vários, eu fui a bandas. muitos, mas acho que foi nesse ano, quase certeza. Teve a bateria, o negócio da mangueira, a bateria da mangueira foi nesse. Então foi, pronto. E nesse dia eu vi Chorão magro e andando com água pra cima e pra baixo, e Uhum. ele participou da coletiva de imprensa. Aí eu falei, cara, eu nunca vi Chorão assim. Ele tá Uhum. bem, atendendo todo mundo, tirando foto com a imprensa, com fãs. Eu Sim. falei, caramba, esse não é o Chorão que eu vi assim de longe. E foi nesse festival que eu tive a primeira oportunidade de bater algum papo com o Chorão. E foi uma coisa interessante. Acabou o show do Biquíni Cavadão, eu tava cansado. No backstage era o palco, era virado para um lado, e atrás, o backstage onde a gente ficava, era a piscina do hotel, Uhum. do Marina. E atrás era o hotel. E eu tava descansando. E já ia amanhecer isso. Eu tava na cadeira da piscina, deitado, com preguiça de subir pro quarto. Caramba, deitado, que sono. Eu tinha dormido. Eu só Uhum. escuto de longe, naquele subconsciente. Pá! Ah, Ai, acordei. Uma porrada na minha canela. Aí de longe, pô, foi mal, brother. Era o skate do Chorão. olha só. Ele tava ali com a garrafinha de água na mão, totalmente sóbrio, e com skate, e escapou o skate, foi mesmo na minha canela. Caramba. E pronto, pô, foi isso. Foi a primeira vez que eu troquei ideia com o Chorão, Ah, apesar de já ter estado com ele, que foi uma coisa que marcou muito. E no sim. outro dia, no elevador, ele, pô, e a canela, como é que tá? E tal. Pô, isso foi uma Cara, coisa que marcou muito também. E foi o início da amizade com algumas bandas que fizeram com que eu trabalhasse com outras bandas no cenário, não é? Foi uhum. aí que eu conheci muita gente, para depois poder trabalhar com Biquíni Cavadão, é, Detonautas, entendeu? Que Detonautas eu conheci em Natal, no MADA, onde eles foram como banda independente, pagando do bolso pra estar lá, Uhum. comi cachorro quente com a galera na rua, e Legal. eles já estavam no Ceará mesmo como banda grande, É verdade, eu me lembro. entendeu? Então foi assim, pô, já tava em Malhação, com Quando Só Se For, Uhum. então abriu muitas portas. Então eu voltei, peguei minha cartinha de demissão e foi tudo maravilhoso. E abriu um mundo, né? E abriu o mundo, E cara. abriu um mundo fantástico. Então se você é jovem, você tem mais é que arriscar mesmo, cara. Você não tem que ficar. Às vezes toda a família, pais e tudo querem que você se forme, passe num concurso e pague uma casa parcelada até você ter 80 anos de idade. Se você tiver um perfil neural para seguir aquilo ali e você for feliz com isso, eu não vejo problema nenhum. O problema que eu vejo é você quer ganhar o mundo e você não tem coragem porque a sociedade diz que você tem que passar num concurso, se formar e fazer isso. Se você tem 17, 18, 19, 20 anos, é a hora de arriscar, bicho. É a hora de arriscar. É, é, é o que a minha verdade é essa. Não, sem Né? dúvida, eu acho que é uma dica primordial, né? Eu acredito que o lance
é que o jovem ele precisa ter muito. E até pedir demais. Tipo, dependendo do contexto, até pedir demais, pedir que ele tenha consciência. Mas, tipo assim, você ter o mínimo de consciência, o mínimo de noção de saber tomar algumas decisões, sabe? Sim. Cara, essa aqui é uma oportunidade única. Tipo, eu vou para o maior festival do Brasil na Exato. época, é, para ter uma oportunidade de conhecer pessoas, artistas e fazer um contato num cenário que eu já estou trabalhando e investindo. Então, que vale a pena entrar naquilo, né? Tipo, correr o risco de uma demissão, deixar de ser um engravatado para correr um risco de fazer uma coisa diferente. Pois Né? é. Isso é essencial. Né? O jovem ele ter essa consciência. Né? Por mais que as pessoas falem que os jovens eles são inconsequentes, é importante a gente saber que ele tem que ter consciência para algumas coisas. Né? E que ele tem. Né? Muitas vezes ele tem essa consciência. Isso é fantástico. Mas às vezes essa questão do que eu fiz podia ter soado como inconsequência também. Claro. Então, às vezes, você tem que ser inconsequente conscientemente. Mais ou menos, e já é mais Sim. filosófico, né? Foi no outro No outro âmbito nível. do pensamento. Mas é isso. Exato. Né? Porque realmente é inconsequente no segmento de você tem um salário, contas a pagar Mas e é tal, pensado. mas é pensado de alguma forma. Exatamente. Eu falo, Eu não foda-se. ia passar fome. Exatamente. Exatamente, naquele momento. De repente, quem tem 30 anos ou quem tem uma família para sustentar já seria teria que pensar duas vezes. Sem dúvida. Não deixar de seguir seus sonhos, o seu caminho, porque eu acho que isso tem que ser feito em qualquer idade, mas digamos assim, com mais parcimônia. Ninguém usa essa palavra, né? Parcimônia. Com Parcimônia. mais paciência, com mais cautela. Sem dúvida. Por aí. Sem dúvida. Bom, e aí a partir desse momento você conseguiu entrar em contato com algumas pessoas, algumas bandas. Mas como é que iniciou essa trajetória com o biquíni? Então, eu comecei. O Biquíni é interessante que foi a primeira grande banda que eu tive esse contato, assim, direto, né? Então, depois dessa questão do CD, que eu dei o CD para o Bruno, e ele ligou, eu já fiquei com o número dele, da casa dele, e depois o e-mail. Nessa época não tinha WhatsApp, tinha MSN, né? Por isso o e-mail. Mas não tinha WhatsApp e tal, então assim, o contato era muito feito por e-mail. Hoje não se usa tanto e-mail para conversar como antes. E foi aí que surgiu mesmo, desse CD, desse Ceará Music, dessa questão que eu fui, mesmo tendo um emprego, surgiu tudo isso aí. E depois disso, surgiu a oportunidade. Já produzia shows, já trabalhava produzindo shows e produzindo pequenas bandas do Rio Grande do Norte. Então eu já fazia alguns pequenos eventos e já ajudava na promoção de outras bandas. Depois do Rock Potiguar foi o que aconteceu. Então, eu produzi um show do Biquíni Cavadão como produtor local. E já conhecia o pessoal da banda, já tinha estado nos bastidores. Então, isso foi um outro passo muito importante de produzir esse show do Biquíni Cavadão. Que na verdade foram dois shows. Então, a gente foi se aproximando cada vez mais e veio a oportunidade sempre de estar na estrada, de trabalhar não só com Biquíni Cavadão, mas com outras bandas pequenas que a gente tentava fazer, de uma coisa que eu sempre gostei de fazer, que é ser gerente de turnê. Então, o que é que acontece? Eu sou produtor local, eu tenho uma minha produtora. Eu ligo para o escritório, fecho o show, e depois que o show é fechado, o gerente de turnê é a linha entre o escritório, o produtor local e a banda. E eu sempre adorei fazer isso. Precisei deixar de fazer, mas eu sempre adorei fazer isso. Ser esse elo. Então, o gerente de turnê é o cara que organiza a banda, que se fala com o produtor local, essa questão do room list, do camarim, de tudo mais. E tem que ver se está tudo certo, faz exigência de som, de tudo mais, uma qualidade mínima. Então, isso é um trabalho muito legal, mas também de muita responsabilidade para quem tinha 20 anos, 21 anos de idade, certo? Então, foi aí que surgiu essa questão com o biquíni. Foi de um show local, certo? O Detonauta já tinha conhecido. E trabalhei com várias outras bandas também. Uhum. Não tô falando de gerente de turnê, mas de alguma forma na estrada, ou seja, para compor a equipe, ou seja, como produtor local, que foi, trabalhei com Lobão, trabalhei com Restart na época do Olha só, auge, do dos auge. auges mesmo, tipo,
o cachê mais alto que eu paguei na minha vida. Uhum. Foi o Rossô, foi doido mesmo, mas valeu, valeu a pena. Quem mais? Alcione, Bonde do Tigrão, Fantástico. Massinho e Vavá, Catinguelê, o último show do Catinguelê, quem produziu fui eu, Olha da só. história, entendeu? Então, assim, tive em alguns lugares que, se não fosse aquela decisão lá do Ceará Music, eu Cara. não tinha vivido isso. Sim. E é isso, algumas pessoas e algumas bandas a gente traz pro coração. Sim. E o Biquíni Cavadão, além de eu ser fanzaço, eu ouço até hoje, entendeu? Eu tenho muito orgulho dessa proximidade que eu sempre tive, de poder trocar ideia e em breve reencontrá-los, Com pelo amor de Deus. Tô com certeza, saudade com da certeza. galera. Eu acho, inclusive, que o Biquíni, ele é uma das bandas negligenciadas do Brasil, porque eu Sim, acho fantástico. Pra mim, foi um dos melhores shows que eu fui na minha vida. tem uma energia que é muito Cara, poucas bandas gravação de do rock. DVD, Pois é, o dia amanhecendo, aquele incrível, incrível. sofá, jogando as Pois é, almofadas. Cara, foi genial, assim, foi fantástico. incrível mesmo. Né? É um grande show mesmo, entendeu? Eu acho o Biquíni Cavadão uma banda diferenciada. É muito diferenciado. E eles conseguem se reinventar. Tem Cativante. muitas bandas dos anos 80 que fazem show até hoje com as mesmas músicas. É O Biquíni verdade. Cavadão todo ano tem novidade até hoje. Sim. Então, quando você vai ver o sucesso como Roda Gigante, que já é dos anos 2000, Uhum. qual é a banda dos anos 80 que produz até hoje e se torna hit? São poucos, É cara. verdade, E o é Biquíni pouco Cavadão tá aí, entendeu? Pra isso. E eu tenho muita história interessante. Tem história que eu cheguei num show do Biquíni Cavadão na época do caos aéreo. Só vou contar essa porque senão vai ficar longo. Mas essa é bem rápida. Ó, Tá. não precisa ser rápido, porque como é uma oportunidade única, eu vou tomar um pouquinho mais do seu tempo. Vai, Então, pronto. conta essa história aí. Você é o entrevistador. Hoje sou eu que mando nesse negócio aqui. Vamos lá, nessa bagaça. Mas é interessante essa história. Eu estava em Natal esperando o Biquíni Cavadão. Muitas vezes eu me encontrava com a banda, de acordo de onde cada um mora. Estava em Natal na época do caos aéreo que estava no Brasil. Os voos estavam atrasando 4, 5, 6 horas. Eu não sei se você lembra disso. Eu não lembro qual foi o ano, mas eu sei que estava sendo gravado em Natal. O Homem que Desafiou o Diabo, que eu encontrei Marco Palmeira no aeroporto, que Caramba, a namorada dele eu estava lembro vindo desse para filme. Natal no mesmo voo do Biquíni. E eu passei a noite com o Marcos Palmeira no saguão do aeroporto esperando e tal. Aham. E sim, ele usa Havaianas mesmo, viu? Não é só propaganda, tava de Havaianas. Com a barbazona tal do filme, pronto. E, pô, falando, eu tô esperando o Biquíni Cavadão, vamos pra Mossoró, não sei o que, tá, porra. E ficamos horas ali. Pô, gente boa pra caramba, Marcos Palmeira também. Eu tava ali tudo e muitas horas, e a banda chegou muito cansada. Certeza. De muitas horas de atraso e tudo. E eu lembro que todo mundo chegou, até o Bruno tava desanimado. Oi, tudo bem e tal. Fomos pro ônibus para ir para Mossoró, não tem voo para Mossoró. Quem ia para Mossoró fazer show tinha que descer por Natal ou por Fortaleza, que é mais ou menos no meio do caminho. No caso foi por Natal, eu tava lá também e tal, fica mais fácil. Então, pronto, fomos para Mossoró no ônibus. Quando chegou lá no hotel, fui lá na recepção fazer o check-in e tal, o pessoal subia e tal. Eu sou o último a subir. E quando eu estava acabando de fazer o check-in, os músicos são os primeiros a subirem e tal, depois a equipe, roads, técnica. Daqui a pouco me desce o Álvaro, o Álvaro Birita, que é o baterista do Biquíni Cavadão. Ele tem o nome Birita, mas ele não bebe bebida alcoólica. E ele lá desce de camiseta e de sunga, sem short, chegando, vamos? Eu digo, vamos pra onde? Pra praia. Olha. Mas Mossoró não tem praia. E ele se preparou para ir pra praia, mas Mossoró não tem praia. E todo mundo cansado, doido para dormir. E o maluco querendo ir pra praia numa cidade que não tem praia. Isso é uma história muito massa de estrada. Mesmo. Eu imagino a sua cara, falando, cara, não tem praia aqui. Pra praia, vai dormir, doido. Vamos dormir. Tá ficando doido. Mas isso foi uma história bacana. Em Mossoró, Biquíni Cavadão, eu não tinha ido há muito tempo. E Bruno gostava de dar um moche na galera. Sempre dava aquele moche. E, pô, eu avisei, Bruno, não se joga não, que Mossoró é outro país, bicho. Não se joga não. E o que é que Bruno fez? Não atendeu. Deu moche. Mas eu já sabia que ele ia dar o moche. E eu peguei o celular com qualidade péssima. Não tinha celular, eu acho que era câmera fotográfica. Aquelas pequenas, que depois você botava no computador e tal. Eu acho que era mais ou menos isso. Eu já não lembro.
Eu sei que na época tinha Fotolog, eu botava essas coisas no Eu Fotolog. lembro disso também. Fotolog, faz tempo demais. Faz. E eu sabia que ele ia pular e disse, eu vou pegar esse Rousseau. E eu comecei a tirar foto. Tá, eu puxando a camisa dele, as costas dele toda arranhada. Ele voltou sem tênis, a camisa toda rasgada, e ele sentou na beira do palco, tipo, descansando assim. E eu tirei foto, tirei várias fotos. Olha que Até o Biquíni Cavadão repostou. Um dia desses eu mandei no WhatsApp, ó, Bruno, que eu achei aqui, ainda tem essa foto. link. Se eu ainda tiver essa foto ainda, vai estar passando aqui agora, tá? Fantástico. Então já vai ser interessante. Vai Aí eu ser mandei, interessante. aí eu avisei, eu disse ele, eu avisei. E ele perdeu o tênis, estava Olha todo só. rasgado. Foi outra história. E foi no mesmo show desse do Birita, foi esse show de Mossoró. Foi a mesma viagem, duas histórias para contar. Cara, muito A legal. estrada é muito legal, Muita, muito muita história legal. para contar. Eu quero te fazer uma pergunta, voltando ainda um pouquinho, que é o seguinte. Eu, você já estava produzindo outras bandas, shows e tudo mais. Mas eu só queria que você, dessa vez agora um pouco mais breve, falasse como é que foi a tua sensação, aquele frio na barriga, de promover o primeiro grande show, Tá. né? Porque Promover como produtor local. exatamente, Ok, você trazer ok. eles e ter que Tá, confiar no teu trabalho para promover a parada toda. tá, ok. Eu produzia pequenos shows em inferninhos, não é? Tipo, shows de rock com bandas locais. Para 200 pessoas, 150 pessoas, 300 pessoas. Certo? Então eu já comecei isso muito cedo, com 18 anos, por causa da minha banda, como eu já falei. Sendo que chega uma hora que eu já tinha algum conhecimento com outras bandas nacionais, o portal Rock Potiguar estava muito forte. Eu resolvi fazer o primeiro festival Rock Potiguar. E nesse festival Rock Potiguar eram 3 dias de rock and roll com bandas de todo o Brasil. Uau. E eu ainda era muito, muito jovem, eu morava com meus pais, e muitas das bandas, na hora do jantar, ia lá para casa, umas panelonas de macarronada e tal, era mais ou menos nesse sentido assim, entendeu? Mas banda de todo o Brasil, algumas deram certo, outras não, mas realmente, e eu fiz muitos amigos, inclusive uma banda de Fortaleza, que na época chamava Concreto e Asfalto, depois virou Monomotor. E isso é um grupo de amigos muito queridos que eu tenho até hoje Uhum. e que surgiu através do Portal Rock Potiguar e do Festival Rock Potiguar em seguida. Foram tocar lá e depois eu levei eles para tocar no MADA. Você conhece o MADA? Não me Um lembro. dos maiores festivais do Brasil. Foi quem revelou Detonautas e quem revelou Pitty. MADA, Música Alimento da Alma. Show. E eu levei eles para tocar no MADA, produzi a banda, e é uma banda que já fez parceria com vários grandes nomes da música brasileira, como o próprio Landau, né, agora eu esqueci, Ed Starr, que tocou com Raul Seixas, foi Uhum. o primeiro artista brasileiro a se declarar travesti, se declarar homossexual. E ele gravou com Raul Seixas, incrível, Ed Starr é um cara incrível. Uhum. Então, assim, o Concreto Asfalto foi uma banda excepcional, que até hoje eu me pergunto por que não se tornou uma banda muito conhecida nacionalmente, porque Sim. eles são geniais. Então, esse foi um festival que eu recebi muitas bandas e disse, poxa, eu posso. Por que não? E aí eu comecei a pensar em bandas grandes. Bandas que não tocavam na minha cidade. Uhum. E eu dizia, poxa, eu quero ver um show das Velhas Virgens. Cara, bom. Mas ninguém vai trazer Velhas Virgens. Aí fui eu a levar. E lotado, e a cerveja terminou antes do Velhas Virgens Cara, é muito tocarem. bom o É show do Velhas incrível, é Virgens. É incrível. E muito eu bom. apresentei o show. Eu apresentei com toda a minha energia, com vocês e tal, Cara. lotado. Velhas, 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 velhas virgens! Foi uma realização pra mim. Cara, é E genial. entrar no camarim, eles ainda lá, que era do lado do palco, que abraça todo mundo e tal. Que legal, Entendeu? cara. Pô, agora é com vocês, vamos lá. Então, assim, foi um grande show. Não sei se foi o primeiro grande show que eu O fiz. Velhas E depois, Virgens. Velhas Virgens. Aí depois eu já produzi outros shows, como Matanza. Matanza Matanza também é foi no legal pra caramba. aniversário do Rock Potiguar. Todo ano. Detonautas eu levei para o aniversário do Rock Potiguar. Que barato. Então, assim, todo ano tem um aniversário do Rock Potiguar que era como se fosse o Réveillon para mim. Sim. Era a minha O festa, grande evento, o né? grande evento. Fazia o ano fazendo. E eu criei a produtora. Quando comecei a fazer esse show, eu disse, poxa, dá certo. E eu criei a produtora. Foi aí que eu comecei a produzir, além das bandas, eu produzi shows locais.
grande. Então, uma vez por semana nós fazíamos show em barzinho, que era Uhum. aquele show que ia dar aquele capital pequeno ali para girar, Uhum. e um show grande que era no Teatro Riachuelo. O Teatro Riachuelo é a principal praça de shows de Natal. Eu não sei se em Fortaleza tem algo parecido, mas é dentro de um shopping, é um teatro que as cadeiras também são removíveis e vira pista de Olha show. que legal. Então, sentados são tipo 1.500 pessoas para shows de humor e tal, de teatro. E quando você vira pista, já tira as cadeiras do meio, ficam 2.500 pessoas. E já era um passo maior, porque ali tudo era caríssimo. É dentro de um shopping. Eu lembro que na época eu pagava 10 mil reais só do aluguel do lugar sem o som. Sim, Então, assim, já, hoje é muito dinheiro, mas na época era muito, muito, muito dinheiro. sem dúvida. E foi aí que foi o meu primeiro grande passo, ter mudado a fazer shows lá. Antes disso, eu fazia no Teatro Alberto Maranhão alguns shows, como o Renner, que era mágico. O Aham. Renner Silva, o maior palestrante do Brasil hoje, levei ele como mágico. Levei Desnecessários com Tata Ah, eu Werneck. lembro. Então, trabalhei com eles 2 vezes. Aham. Tata Werneck ainda era da MTV. Era Rodrigo Capella, O Marcelo Edu. Marrom. Quem? O Edu não. Não. Establish não. Não, Eduardo Esteves não Não era tava não. desnecessário, não. Então, ele já tava no pânico. Ah, tá. Era mais a galera da MTV. Eu lembro, eu lembro. E foi no teatro. E depois fui pro Riachuelo, que eram custos maiores. Aí eu produzi Restart, que estava no auge no Brasil. Aí a gente já fazia parceria com produtores de outras cidades. Le- Tô com Restart aqui, é 100 mil cachê. Mas se fizermos 4 shows, dá para baixar por 80 e a gente divide as passagens. E aí? Então eu já tinha produtor em Fortaleza, tinha produtor em Maceió, produtor em João Pessoa e produtor em Recife. Então, às vezes, para fazer um show desse, a gente dividia porque dava para barganhar o preço de Claro. cachê e dividia os custos com passagem. Então foi assim que eu comecei a fazer grandes shows. E, Fui arriscando pouco a pouco. entendi. E o Perdi muito dinheiro, mas público. ganhei também. E para esses grandes shows, o público era de quantas mil pessoas, mais ou menos? Os grandes shows no Os Teatro do grandes. Riachuelo eram 2.500 pessoas. Agora sim, era um lugar que, por exemplo, num festival de rua, você colocava 10 mil pessoas e o ingresso era R$ 25. No Teatro Riachuelo eu botava 2.500 pessoas, mas o ingresso era 100, 120, 150. Até mesmo pela questão do Claro. local, entendeu? Foi mais ou menos isso. Eu acho que Restart foi tipo R$ 120 Ah, entendi. o ingresso, entendeu? Também os custos eram enormes. O valor do show do Restart não me saiu por menos de 120, 130 mil reais. Então eu precisava tirar de algum lugar. E Com eu só tinha 10 certeza. mil. Eu fiz um show de 120, 130 mil com 10 mil reais de caixa. Com É, amizade, com é um network. malabarismo que. Chegou, olha aqui, quero fazer, tá? Eu tenho tantos shows, tá bom. É, Me dá até quanto para pagar? Olha, tem que pagar até poucos dias. Uma semana você tem que dar um sinal, tipo, algum sinal tipo de 5 mil, só para senão eu tiro do site para a banda fazer show, Uhum. para a galera ver e ver que era real, tem que estar no Claro. site da banda. Sim. Mas tá bom, então nesse meio tempo eu fui na rádio, que era a Mix FM, digo, olha, vou fazer restart, tem como botar os VTs aí? Tem, eu não pagava, só pagava depois, que já Uhum. tinha essa confiança de vários Claro. shows. Ou seja, eu botava ali 5 mil, 6 mil de mídia, não pagava nada. Aí me arruma um patrocinador, aí o Luciano, que era diretor comercial da rádio, me conseguiu o Burger King para botar para vender os ingressos. Aí eu fiz na gráfica os ingressos sem pagar nada, Uhum. aí fui lá no Burger King, sim, e o dinheiro do que eu tinha, que era os 10 mil reais, foi o sinal da banda. Isso a gente vai lembrando, né? Então eu Uhum. botei todo na mão da banda, era o único dinheiro que eu tinha. Era 80 mil o cachê da banda. Sim. Ainda Eu falta. botei 10 mil, mas até uma semana tinha que dar mais para completar tipo metade do cachê. Sim. E os outros podia ser na chegada da cidade, alguma coisa assim. E pronto, então eu tive muito pouco tempo para juntar 30 mil para fechar metade do cachê. Então consegui o patrocinador, que o Burger King deu algum dinheiro, e em pouco tempo tive que vender de ingresso, tive que rodar, botei na Olha. rádio, botei em televisão, botei não sei o quê. E com o dinheiro que vai surgindo a gente vai pagando. Teatro. Aí o teatro ninguém vai chegar ali naquele teatro e sem pagar nada fazer show. Eu fazia. Claro. E depois ia pagando e tal, tudo mais direitinho. Aí Sem tinha que pagar dúvida. ECAD. E Rodrigo, e como é que é É bom. o. Tipo, por alto, assim, né? Porque o nosso tempo também já tá indo, mas me fala uma coisa. E o camarim, aquelas histórias mirabolantes Eita, que a pô, tu quer que eu banda fale disso? pede. Fala umas coisas, umas coisas estrambólicas que a galera pedia, assim, só pra gente ter uma ideia de como é isso. Rosas vermelhas, toalhas brancas, tem muita cachaça, comida. Puta que pariu. Vamos lá. Olha, eu vou falar o que
algumas coisas eu tenho que falar o milagre e não falar o santo, Certo, tá? claro. Depende muito, tipo, normalmente não tem muito, pelo menos com os artistas que eu trabalhei, eu nunca passei por esse negócio de Fred Mercury que tem que ter tantas toalhas assim e tal. Já vi essa questão de toalha, já chegaram a me pedir 60 toalhas e quando eu fui olhar só usaram 2. Já teve isso, Sim. entendeu? É, mas a maioria era aquelas bebidas normais, geralmente são 2 camarins, um para os músicos, outro para a equipe técnica, hold, tudo Uhum. isso. O camarim da equipe técnica geralmente é mais tranquilo. Você bota ali umas cervejas, umas águas, uns refrigerantes, uma mesa de frios e salgados, tá tudo beleza. E Uhum. do artista já é diferente. Tipo assim, vá lá, Detonautas. Detonautas, o Tico Santa Cruz gostava muito de tomar uma vodka ou alguma coisa assim para abrir a voz, então ele tomava ali, mas tipo às vezes comprava uma vodka cara que ele só Uhum. tomava uma dose e ficava lá, Ficava lá. entendeu? Aí já Mas levava pro próximo evento. então, mas é isso. Mas aí, às vezes, para o local também, Claro. não é? O hold aproveita, não é? Tá Sim, ali, tá pago, né? Tá tudo direitinho, não tem nada com demais. certeza. Mas muitas vezes tem pedidos que, que não é utilizado, Sim. entendeu? Geralmente não é utilizado. Biquíni Cavadão, a galera não bebe bebida alcoólica. Uhum. Tipo, Álvaro Birita gosta de tomar todinho. Olha, Entendeu? Então tem que ter todinho. Eu não entendi. sei hoje como é que tá. É, o Miguel gosta de tomar Guaraná, então assim, tem algumas coisas mais tranquilas, mas eu já recebi a questão de toalhas, que eram muitas toalhas, foram usadas Sim. 2, que pô, eu tive que comprar essas toalhas e não foram usadas, Aham. entendeu? Algumas coisas assim, já teve, por exemplo, o camarim do Restart, o camarim do Restart, eu fui impedido de entrar no camarim, eu como produtor local. A gravação tá rolando, né? Faz a Ali, para a gravação denúncia. tá normal, tá? Né? Eu fui impedido de entrar, sendo que no teatro tem uma cláusula quando eu fecho o lugar do teatro que Uhum. não pode atrasar para começar o show, porque cada 5 minutos de atraso eu pago uma multa, Sim, porque o horário de teatro tem que ser cumprido. claro. E o Restart estava atrasando. E eu paguei tudo, tava tudo direitinho e tudo, Uhum. tudo normal. E cadê que não vi? Tinha um segurança na porta. Olha Eu só. sou o produtor, eu que tô pagando os caras. Eu não podia entrar no camarim. Chegou uma hora que estava aí 10 minutos de atraso, ou sei lá, 15. Eu cheguei na porta, eu já tinha ido algumas vezes, o segurança não deixava entrar. Aí eu cheguei uma hora, empurrei o segurança, abri a porta e fui entrando. Ah. Eu até estava preparado para o segurança querer bater em mim e eu acabar com o show, mas ainda bem que isso não aconteceu. Aí um dos vocalistas, que eram 2, era um do cabelo grande e o outro mais magrinho, alto, estava ajeitando o cabelo, com cabeleireiro e tal. Já estamos indo. Aí eu falei, se não for agora, vocês não vão mais subir no palco. Eu tenho cláusula. Mas foi rápido. Em 2 minutos ele estava no palco, cara. Eu já precisei usar isso algumas vezes, entendeu? Com Matanza eu precisei usar disso. Os caras são sensacionais. Tá? O Jimmy gosta de comer Subway. Então são, do- Ah. são dois são dois ou três dos grandes. É o quê? De 30 30. centímetros. Tipo 3, só para o Jimmy, entendeu? Mas eu tive problema com o produtor deles, que antes Sim. deles irem, tinha mandado o rider técnico, eu fiz tudo o que eles queriam. Aham. E um dia antes deles viajarem, ele de última hora pediu um tablado para bateria. Mas não tinha sido antes. Eu falei, olha, não vai dar. E de última hora não estava na exigência, tá aqui no Claro. contrato tudo. E ele me ameaçou. Ele falou, olha, então diga logo, você não vai ter que a gente nem embarca. Sendo que a pior coisa que um produtor pode fazer com o Rodrigo Cruz é aumentar o tom se eu estou certo. Claro. Eu tenho um contrato, eu falei, então faz o seguinte, não venha mesmo não. Não precisa vir, tá bom? Eu tenho um contrato aqui, depois meu advogado entra em contato com a produtora. E desliguei o telefone. Aí depois ligou o Pisca, que era um outro produtor, que é quem eu tenho contato e tal, né? Uhum. Conversando e tal, não sei o quê. Ele, mano, não é assim que se fala, não é com esse tom. Que às vezes as Claro. pessoas, por ser o artista, não tem aquele tino, aquele Claro. tato e acaba cedendo. Sim. Mas, pô, eu sempre recebi todo mundo bem, mas não vem falar alto na minha casa não, que a casa é minha, quem manda nessa porra sou eu, cara. Sem dúvida. E pronto, então não venha não, a gente resolve. E a cláusula, para se você não vier, é altíssima. Uhum. Eles têm que devolver o cachê, eles têm que A pagar todo multa, o né? meu custo que eu tive com aquilo ali, não é pouco. Então, pronto, mas então rolou o show e tudo mais, Deu tudo deu certo. tudo certo. Já teve artista que me pediu cocaína, muito conhecido,
muito conhecido mesmo, que aí é o que eu não posso falar o nome do Claro, né? santo, Não vai. que veio falar alto com uma pessoa da minha produção e ele veio me dizer, eu digo, como é? Veio exigir. Eu cheguei, então, como é? Essa pessoa não quer me trazer isso e tal. Eu digo, Como assim? primeiro baixa a sua voz, que na minha equipe não tem traficante. Então baixa a sua voz aqui. Você tá ouvindo? Cara, muito conhecido. Só. Vou ter que falar depois. Cara, É. Então, curiosidade. assim, isso foi forte, entendeu? Exato. Isso foi um negócio que eu fiquei me tremendo de raiva, porque uma Uhum. pessoa da minha equipe foi maltratada Claro. em Natal por um cara muito conhecido, dono de muitos hits, e pedindo algo que, porra, eu não tenho traficante na minha equipe, cara. Absurdo, né? Então, se o cara usa qualquer tipo de droga, não é com minha equipe, entendeu? Não é Claro. mesmo com minha equipe. Então, ainda mais ameaçando. Uhum. Pior, entendeu? Porque tudo depende do tom Claro. que você fala. Então tem algumas curiosidades dessas de Ah, com bastidores, de certeza. bandas e tudo, que só de curiosidade, só de banda, só de estrada já dá para encher um Com podcast. certeza. A gente Tem vai ter muita coisa mesmo. E com banda independente demais. Eu viajei para uma turnê bastidores. no, no Sudeste com o Sick Life de Mossoró. A banda era incrível também, os meninos. O vocalista, o Flávio, estudou comigo, fez faculdade comigo. A cena rock do Nordeste é muito Muito forte. forte, Naquela muito. época, então, eu me lembro que eu morava em Fortaleza. A cena rock ali no Nordeste era muito Dragão do Mar forte. tinha surgia Dragão do muita coisa Mar tinha boa. muita coisa ali. Tinha o Boca Rica, Boca Rica, Boca Rica, caramba. o Bodegon, Tinha, né, que tinha os muito, covers, cara, era incrível. E aí, muito bom. Recife também a cena é muito Também. forte, Paraíba, Tem Rio Grande muita do coisa. Norte, muito bacana Exatamente. mesmo. Muito. Essa questão que você vai do Ceará até Alagoas, tem muita gente boa. É Muita verdade. gente boa. Aí, até Bahia, tudo bem, mas aquela cena ali, desses estados ali de Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, e Pernambuco, até Alagoas, era algo que todo mundo trabalhava tudo muito junto, como se fosse mesmo uma incubadora. Então isso efervesceu muito a cena. É muito bom essa coletividade, digamos assim, que o que conseguimos formar na cena. Sem Muito dúvida. importante, muito Cara, importante. é incrível como você tem tantas histórias, o tempo passou que a gente nem viu, Pois é. né? A gente ultrapassou o tempo que a gente tinha previsto. E olha que a gente não falou sobre o MMA, sobre o seu conhecimento com os atletas, sobre televisão, né, esporte interativo que você trabalhou. Então você deve ter muita coisa importante para falar ainda sobre essas questões. Então, ó, vai ficar devendo a parte 2, tá? Eu vou fazer ainda uma última pergunta e um Claro, bate-bola com claro, vamos você, lá. né? E aí o que acontece? A minha última pergunta é a seguinte: é, a gente já conversou bastante sobre o poder e a importância da comunicação Sim. e do network, né? Tudo que move a gente, né? Tanto o teu segmento de tudo que a gente falou até agora e o meu também com os mochileiros e tudo mais, envolve o network, a importância da comunicação. Então, como é que você vê a importância e como que você conseguiu, inclusive, manter elos estreitos com pessoas que você conheceu há tanto tempo, né, que com o passar do tempo se torna até um pouco inevitável, né, se desgastar um pouco a relação, distanciar, né, a nossa vida é tão corrida, mas a gente sabe o quão importante isso é e o quanto que isso pode trazer de benefício para a gente. Né? Então, como é que você conseguiu manter essa rede e qual a importância disso para você hoje? Então, Fernando, essa questão, uma rede de contatos forte, primeiro que ela tem que ser legítima. Eu falei isso no meu primeiro livro, que uma rede de contatos, para ela ser sólida, para ela funcionar, na verdade, você tem que ser importante. Você tem que ser importante para pessoas. Na verdade, é uma troca. É uma troca. Você tem que ser importante para pessoas serem importantes para você também. Ou seja, não adianta eu estar num networking que as pessoas que estão ali não me interessam. Claro. Não me interessam. Então, é perda de energia. É tudo isso. Então, a questão do networking é justamente isso. Você tem que ser importante para é interesse. Por exemplo, você casou com a Camila por interesse? Claro, Totalmente. Se você não se interessasse por ela, você não morava com ela, não é? sem dúvida. Então, uma rede de relacionamentos é exatamente isso. Você tem que ser interessante para pessoas que
que interessa a você manter ali perto, naquele ciclo. Porém, eu já não trabalho com música há muitos anos. Foi por uma opção pessoal mesmo, da questão de depressão, de tudo. Eu precisei sair daquele ambiente para poder renascer. Então, profissionalmente falando, eu já não precisava daquelas pessoas. E elas também não precisavam mais de mim. Eu não tinha mais nada a oferecer. Porém, algumas pessoas já transcendem a questão do networking que nós trazemos para a vida. E é aí que ficam essas pessoas. Então, muitas pessoas que eu tive comigo profissionalmente através do networking, na época da música, na época do MMA, algumas se afastaram por eu não poder mais ser importante para elas e vice-versa. Isso às vezes parece um pouco pedante falar, né? Mas é verdade, é exatamente isso. Eu não tenho como estar num lugar, eu não tenho, eu não preciso ir num churrasco se eu sou vegetariano, entendeu? E andar só com pessoas que comem carne. Isso é normal. Então é basicamente, mas isso é verdade. Então pronto, é justamente isso. Eu simplesmente mantive relacionamentos pessoais onde aquele relacionamento a princípio eram relacionamentos profissionais. E até hoje, aqui eu tô aqui com o Rocha Automóveis, que é um parceiro do Sem Andarilho dúvida. Preciso Podcast, conhecê-lo. mas e vai conhecer, com certeza. E eu tenho uma amizade com o Rafael, eu gosto tanto desse cara, ele me traz uma verdade tão grande como você me traz essa verdade. Então, independente de podcast, independente de qualquer projeto futuro, esse é um parceiro comercial que eu trouxe para minha vida. Isso independe do network. Então, outras pessoas já não vão ser assim, isso é normal, é seleção. Então, algumas que profissionalmente um não vai ser útil ao outro, acaba que você vai desgastar. E outras você traz para sua vida para sempre. É assim que funciona a rede de contatos. Então, se você tem um ramo de atuação, você obviamente precisa de uma rede de contatos ampla e forte. Então, você tem que estar alimentando aquilo. Você tem que estar aquecendo aquilo. Você tem que ser útil para as pessoas. Obviamente, para pessoas que precisam ser úteis a você também. É basicamente isso. A rede de contatos não adianta você fazer só um contato que ele vai ficar morno e você não vai conseguir ser útil para aquelas pessoas e, obviamente, você não vai ter uma rede forte. É basicamente isso. Se você vai mudar de ramo, você vai, a sua rede de contatos, você vai precisar fazer uma reciclagem, Sem digamos dúvida. assim. Eu acho que meu TDAH bateu agora, eu fugi um pouquinho do que você queria, mas Não, tá tranquilo. talvez tenha vagueado Até um pouco. porque, não, mas o que você falou é muito fato, né? Tipo assim, tem essa reciprocidade. Quando a gente fala desse interesse, né? Porque algo tem que ser interessante para nós, né? E tem que ter essa reciprocidade. Tipo, é uma linha de mão dupla, Exatamente. né? E aí vamos aproveitar que você falou de um dos seus parceiros, né, do Rocha, e eu vou passar a bola para você, né, para a gente falar um pouquinho dos seus parceiros, né, para a gente seguir para o nosso bate-bola. Tá fugindo, é? Eu tô fugindo. É isso, olha, gostaria muito de agradecer mesmo a todo mundo que confia, que acredita no projeto que tem sido consistente do Andarilho Podcast, certo? Nós temos a visão muito clara de onde queremos chegar. Nós temos a visão muito clara que não interessa se esse corte, se é que isso vai ser um corte, vai ter 15, 20, 30 mil visualizações ou vai ter só 150 visualizações, mas eu sei que se eu impactar uma pessoa, o Andarilho Podcast já tá cumprindo o seu papel. Então, se você está aí agora é porque você acredita no meu trabalho. Então, você, Andarilho, que está assistindo, você que é o nosso parceiro, muito obrigado a Rocha Automóveis, que acredita no projeto desde o início. Muito obrigado, Cerveja Quinas, que acredita no projeto desde o início. Obrigado a nossos parceiros, a Gabinesque Performance Trainer, Francisco, meu amigo, se não fosse você, se não fosse a sua atenção, se não fosse o seu profissionalismo, eu não teria começado a correr, não teria perdido peso e não teria trazendo mais saúde para minha vida. Eu não estaria sendo um pai melhor, um esposo melhor, um filho melhor e um profissional melhor como eu estou sendo agora se não fosse você. Gabinete Performance Trainer, muito obrigado. Obrigado também à minha amiga Agatha Bosco Creative Studio, que criou a nova identidade visual do Andarilho Podcast. Ficou lindo. Minha gratidão, ficou lindo, né? É Ficou incrível, lindo. tá incrível Ficou mesmo. lindo. Nosso muito obrigado de coração. E a você, inscrito no canal, você que nos segue nas redes sociais, e a vocês, todos os convidados até agora, que trazem o Andarilho Podcast, e vocês fazem parte da história do Andarilho Podcast. E obrigado a você, Fernando, Ah, porque hoje é um programa especial, que pela muito primeira vez eu estou desse especial. lado, que não é fácil, mas muita gente
já pedia, pois você tem que contar a sua história e tal. Sem E dúvida. quando eu vim conversar com você, você disse, pois seria legal, eu vou contar a sua história. Bom, então vamos, estamos aqui. Né? E deu super Obrigado certo. mesmo. Acho que esse programa ficou muito bonito, Ficou legal, né? De né? contar a sua história, acho que foi muito legal, muito aprendizado também, né? Muita gente que tem medo de tomar essa iniciativa, né? De assumir algumas responsabilidades e ter um pouquinho dessa inspiração, né? Dessas histórias que mudaram, né? A nossa vida de alguma forma, também vai impactar as pessoas que estão assistindo. Eu acho que isso é muito importante. Bom, então antes da gente finalizar, vamos fazer aquele jogo, o bate-bola. Você vai descontar o que eu faço com todos os convidados, né? Exatamente. Então, né, o pessoal já conhece. Eu vou te fazer uma pergunta, eu vou te falar uma palavra e você vai me devolver da forma que vier na sua cabeça. Ok? Bom, andarilho ou mochileiro? Um bom andarilho tem que andar com a mochila nas costas. Pronto, maravilha. Banda da vida. Banda da vida, pode ser artista solo? Pode, claro. Cara, o maior artista de todos pra mim, é o cara que me inspirou e continua me inspirando, é um cara que eu conheço a discografia toda, é um cara que nunca sai da minha playlist, é um cara que eu fiz minha primeira apresentação artística quando eu tinha 6 anos de idade, meu pai tocando violão, e foi meu primeiro cachê, que foi um saquinho de balas na escola, Raul Seixas. Esse cara me toca até hoje, Cara, com suas canções, com seus ensinamentos, é incrível, e eu sou muito feliz por ter ele como referência musical e poder ter aprendido um pouco com algumas pessoas que chegaram a tocar com ele e a conviver com ele. Que já sim, que eu não tive a oportunidade de estar com ele. sem dúvida. Eu conheci o Marcelo Nova e o Camisa de Marcelo Vênus e Nova, muito bem. foi fantástico. E o Eu Raulzito, fui né? produtor do Pô, Leno, que foi da dupla Leno e Lilian, que foi o cara sim. que deu a primeira grande oportunidade ao Raul. Raul foi back vocal e tocou violão com o Leno, quando o Leno era muito famoso e Raul era só um produtor da Sim, CBS. eu- E tenho muitas histórias com isso. com certeza. Bom, corrida ou karatê? Como eu falei no começo, eu sou o karatê. A corrida é algo que entrou dentro daquele loop, né? Que eu não consegui quando eu era muito jovem. Sim, Gosto muito, tá me fazendo muito bem. Não pretendo nunca mais deixar de correr, mas eu sou o karatê. Isso aqui é o karatê. A forma com que eu me comporto é o karatê. A forma com que eu tento levar transparência à minha família, ensinamentos às minhas filhas é o karatê. Então, karatê pra mim é o que eu tenho. isso é muito bonito. É, depressão. Pô, depressão. Depressão, cara. Depressão é. Acho que, obviamente, doença é doença, mas eu Sem acho que é a dúvida. pior doença de todas e se você tiver resquício de depressão, você tem que pedir ajuda. Você tem que confiar em Deus, você tem que se fortalecer e estar rodeado dos seus amigos, que talvez seja a única coisa que vai curar você. Fé e as pessoas que você ama ao seu redor. Isso a- acho que é a única forma de você conseguir ter uma vida confortável e normal. Sem dúvida. O livro inspirador. Livro inspirador. Que isso é tão difícil. Isso é Você tá me difícil. pegando, né, mesmo? Vou lhe pegar também, viu? Eu De vim novo. preparado. Livro inspirador, cara. Olha, pode não parecer. Tem muitos livros. Eu gosto muito de ler. Eu li centenas de livros. Eu sou um leitor mesmo nato, mas tem um. Se eu puder citar. Só um, né? Vai de você. Olha, às vezes as pessoas não conseguem trazer ensinamentos de certos livros por serem ficção e tudo, mas eu consegui extrair muita coisa para minha vida, inclusive mesmo de conhecimento do mundo e de parar para pensar. Foi do autor George Orwell, que é a Revolução dos Bichos. Eu gosto também de 1984, mas a Revolução dos Bichos é algo que para mim foi muito impactante, porque não tem nada a ver com bichos, mas sim Uhum. com os humanos. É uma Então, fábula então incrível. aquilo ali, eu acho que se você conseguir puxar, não para o lado da ficção, da fantasia, mas se você conseguir trazer mesmo para o seu lado humano, absorver aquilo, ela pode mudar vidas. Eu vou ficar com ele. Você leu ele com quantos anos? Eu li A ele primeira a vez. primeira vez eu li talvez com 13 ou 14 anos, e Fantástico. eu reli há um ano e meio atrás. Li duas Fantástico. vezes só. Comunicador.
Comunicador. Isso. Comunicadores somos todos nós. Acho que a comunicação é a chave de tudo. É a chave de tudo mesmo, e eu costumo dizer que comunicação é a chave do sucesso. Então, se você se comunica bem, não tem ninguém na vida que seja bem sucedido em qualquer área. Se você pensar em qualquer pessoa que você admira, seja um político, seja um desportista, um ator, é uma pessoa que você admira. Eu tenho certeza que qualquer uma delas que você pensar, ela sabe se comunicar muito bem. Então, comunicação é sucesso. Com certeza. E se ele não tem esse talento, ele contrata alguém que tem, né? Perfeito, exatamente. Mas tem que ter a comunicação. Tem que ter a comunicação. E sonho a realizar. Sonho a realizar. Eu vou falar do meu próximo sonho. Eu, eu quero ser lançado como escritor, assim como fui no Brasil, quero ser lançado aqui em Portugal. E eu deixei isso, sempre fui deixando pra lá, e vai ter que ser agora. Vai ter que ser agora. Então, a minha obra ser reconhecida no país que eu decidi morar e decidi construir minha família. Fantástico. Bom, então eu acho que você quase respondeu, que é a meta profissional. Meta profissional. A meta profissional digamos assim, já é um pouco mais além. Eu acho que, como era o sonho a realizar, eu falei do próximo, que seria isso. Sim. E a meta profissional, digamos que vem com os frutos disso tudo. Eu sempre acendo uma chama no meu coração quando chega qualquer pessoa que eu sei que de alguma forma foi impactada com o meu trabalho, seja com uma palestra, seja com uma mentoria, seja com um livro, seja com palavras do podcast, minhas ou do meu convidado. Como eu te mostrei alguém que falou comigo no WhatsApp no Instagram com uma frase que tirou de um livro meu. Então isso aquece muito. Então, essa questão qual foi a pergunta? O meta profissional. Meta profissional é, depois de ser lançado aqui, continuar fazendo meu trabalho, chegando a mais pessoas possível no Brasil e agora aqui também, ou seja, responsabilidade dupla. Sem Essa dúvida. é a minha meta mesmo. Eu quero chegar ao maior número de pessoas possível e, de alguma forma, que minha palavra consiga, nem que seja um pouco, mas mudar vidas. Sem dúvida. Isso já está acontecendo, né? Então é Amém. só sementinha que está crescendo. Rodrigo, Quanto muito mais pessoas, melhor. sucesso. Obrigado. Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui Obrigado, com eu que agradeço, você, eu que agradeço. de estar junto com você contando a tua história. Eu acho que isso foi muito importante para o pessoal que está assistindo a gente, né? Que te acompanha há bastante tempo e foi muito bonito, Foi foi muito bom, foi bom, bacana. foi bom. E eu espero que tenham surgido muitas coisas, você que está assistindo, tenha tirado muita coisa boa também, como eu gosto de explorar do meu convidado. Sempre o melhor para que você saia aqui do Andarilho Podcast um pouco melhor sempre do que entrou. Eu espero que, eu estando desse lado aqui, eu também tenha conseguido inspirar um pouquinho você. Eu acredito que sim, né? Inspirou sim, né? Eu saí daqui inspirado, né? Com muita vontade de fazer coisas novas e Que de bom. aproveitar as oportunidades. Então, meu andarilho, minha andarilha, né? Estamos aqui finalizando mais um programa. É isso. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, né? Eu espero que eu tenha feito esse papel, né? Bem feito, à altura que o Rodrigo merece. Quero ver você à frente de um podcast em breve. Muito obrigado. Vamos lá. Aceito o desafio. É isso. Valeu, meu amigo. Muito obrigado. Valeu. Obrigado meu amigo. Obrigado mesmo Demais. por abrir sua casa mais uma vez aqui e por estar contando minha história aqui no Andarilho Podcast. Nossa casa. Valeu demais. É isso. Valeu. Pronto.